E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para primeiramente agradecer a participação de todos vocês. O meu muito obrigado, nosso muito obrigado da organização do Tattoo Fusion. Vocês engrandeceram o evento, tornaram esse evento um evento de altíssimo nível, com vários lindos trabalhos, grandes trabalhos foram apresentados, parabéns a todos. Se inicia em breve agora aqui o feedback dos 6 trabalhos que acabaram se destacando um pouco mais pela opinião dos jurados. Isso não quer dizer que se você não tiver entre esses 6 caras, você não seja merecedor ou você seja menos bom quanto o seu colega. Significa que dessa vez, nesse evento, o seu colega conseguiu se destacar mais. Mas mesmo assim, meus parabéns a todos, tá? Muito obrigado. Encarem isso de uma forma positiva, para que vocês evoluam ainda mais e consigam continuar fazendo o bem para o mundo da arte e da tatuagem, como vocês fizeram nesse evento. Muito obrigado e parabéns aí a todos os artistas. Agora vocês ficam aí com o feedback dos nossos jurados. Legal? Detalhe, você que não entrou entre os 6 e quiser ter um feedback, você pode, tá? Para facilitar a vida do jurado, quando você for conversar com ele, já envia foto do seu trabalho, que daí você já vai ser direto, específico, meu trabalho é esse, qual a sua opinião, o que você me diria, uma dica. E lembrando, seja respeitoso, compreenda o lado do jurado, ele estava trabalhando, ele se dedicou para o evento, para que você pudesse ter alguém para avaliar. Com certeza fizeram da melhor maneira, tá? Afinal de contas, são jurados conhecidos, que vocês conhecem, vocês às vezes seguem, então recebam de coração aberto aí o feedback. Valeu? Forte abraço aí a todos e sucesso! Vamos lá então, começar a avaliação da categoria aquarela. Lembrando, pessoal, tá, que a gente recebe só a numeração das tatuagens, a gente não conhece os tatuadores, a gente não sabe. Bom, o pessoal participa aí dos eventos, sabe como é que funciona. Lembrar mais uma coisinha também que eu sempre gosto de deixar bem explicado. Impacto visual, gente, não é fator predominante na avaliação, tá? A gente avalia a técnica, a gente avalia encaixe, a gente avalia a criatividade do artista, né? A parte técnica que a gente fala é a aplicação, é a questão da composição, se fez o encaixe na anatomia correto. Então, é isso que a gente avalia, não é impacto visual. Se conseguir aliar todos esses itens que eu falei antes e mais o impacto visual, parabéns, sabe? É isso que a gente busca. Mas só querer investir no impacto visual não é o fator predominante. Então, vamos começar aqui pela essa categoria. Categoria aquarela, uma categoria que eu gosto muito. Hoje, eu já não faço tantos trabalhos em aquarela, o pessoal me procura mais pela aplicação sólida, né? Mas é uma categoria que eu gosto e estudo bastante. O pessoal aqui do estúdio também trabalha bastante com esse estilo. Então, vamos lá. Vamos começar pela tatuagem número 4. Uma tatuagem bem interessante, bem feminina, né? Tu vê que eu achei legal porque às vezes o pessoal não se liga nisso, né? De pegar a tela assim e fazer uma arte que seja condizente com a sua tela, né? Não só jogar uma tatuagem aleatória e não cuidar para ter... o cliente sair com algo que realmente combine com ele, né? Então pode ver aqui que é uma menina, né? Fez a tatuagem delicada, feminina. Então o tatuador teve esse cuidado aí, não botou uma coisa aleatória na pessoa. Achei bem legal, bonita a escolha.
da arte, né, da composição. Gostaria de ter visto um pouco mais de preenchimento da anatomia. Ela ficou pequena para a panturrilha, sabe? Acho que no momento que tu cola o decalque, tu já analisa para ver se ela ficou no encaixe legal. Se ficou menor, se tu viu que sobrou muito espaço de pele, né, aqui, tipo, é só tu ver, tem espaço de pele aqui, né, aqui, espaço de pele para cima. Se tu vê que ficou sobrando muito, não encaixou, não abraçou bem a anatomia, vai lá, faz outro decalque com calma. É um evento, cara, não é a tatuagem que o cliente vai estar ali esperando, sabe? Tipo, então é um evento. Se tiver que fazer de novo, faz. É o teu prêmio ali que está em jogo, entendeu? Então vamos fazer um encaixe legal. E outra, o cliente também tem que sair com uma tatuagem com um encaixe bacana, né? Então poderia ter aproveitado um pouco mais a anatomia. Algumas partes ficou bem sólida. Gostaria de ver um pouco mais daquela suavidade, né, de transição de mancha da aquarela. Tem alguns pontos que ficou mais sólido, sabe? Quase puxando para um realismo, assim. E a aquarela a gente tem que ver aquela mescla, né? A gente tem que ver a queima do tom, a mescla, ver a transparência, um tom sobre tom, né? Então isso a gente tem que ver na aquarela, naquele formato de mancha. Não é só a mancha em si, né? É saber mesclar, tipo aqui a saída da flor para esse fundo mais lilás ali, poderia ter feito uma mescla melhor desses dois pigmentos, desses dois tons. Senão fica uma tatuagem mais voltada para o colorido, né? Mas eu gostei bastante da aplicação bonita. Teve o cuidado aí de fazer algo bem delicado. Não machucou, não agrediu a pele. Então é isso aí. Parabéns ao artista. Gostei da paleta de cores dele também. Tá bem interessante, bem contrastante. É isso aí. Só cuidar mesmo a questão do efeito de aquarela, né? Não precisa ser só a tinta diluída, o efeito de aguarela, né? Aquela coisa mais diluidona, assim. Não, é só a questão da mancha, né? Tu vê aquela transição da cor, tu vê a mescla das cores, né? A transparência. Então, acho que é isso que tem que cuidar na hora de executar uma tatuagem em aquarela. Mas, parabéns ao artista, gostei do trabalho. Vamos para a tatuagem número 7. Essa é uma tatuagem, cara, eu gostei bastante dela. Ela realmente tem uma pegada bem aquarela. Ele abraçou bem a anatomia do corpo. Teve um cuidado para largar manchas, os lugares para realmente pegar as curvas, né, da anatomia. Gostei do que eu estava falando na tatuagem anterior. A questão da mescla das cores, né? As manchas estão bem mescladas. Em ver que ela sai de um tom, vai para o outro. Tá bem interessante. O artista teve um cuidado de fazer essa mescla, sem usar a solidez, né, de um realismo. Usou linhas em pontos estratégicos aqui. Não era proibido a utilização de linha, claro que dentro das necessidades da aquarela, né? Não é fazer linha para criar a imagem, porque na aquarela o grande segredo é a gente conseguir distinguir, né, o desenho, a arte, apenas com efeito de manchas. Então a linha aqui ela foi usada em pontos específicos, tá? Não foi linha para delinear nada de elemento. Pode ver que a ave aqui não tem nada de linha, né? Então teve uma mescla bem bonita de cores. Uma paleta mais... A paleta dele é um pouco mais pastel, né? Não é aquelas cores vibrantes. Essa asa aqui da arara acho que poderia ter sido melhor trabalhado. Não ficou só uma grande mancha azul, né? A gente dá um zoom aqui, ó. Se focar só nessa parte aqui, a gente não consegue ver uma definição. Eu não quero ver, a gente não quis ver realismo, é óbvio, mas poderia ter um pouco mais de definição, né? Porque na ave ele tem, a gente consegue identificar bico, o olho, né? Que é essa parte do peito. Só que aqui faltou um pouquinho de definição da asa, assim. Se olhando de longe aqui, a gente só vê uma grande mancha azul.
poderia ter sido uma separação melhor ali do elemento asa pro resto do pássaro, né? Mas no geral é uma tatuagem muito bonita, bem aproveitada. Poderia jogar alguma coisa mais aqui para baixo, essa região não que falte, mas ficaria interessante trabalhar que nem jogou lá para cima. É uma tatuagem muito, muito bonita, bem agradável. Também pegou a parte, né, da delicadeza, por ser uma tatuagem mais feminina. Gostei bastante. Vamos para a tatuagem número 8. Uma tatuagem bem interessante, cara, bem legal. Ela realmente parece uma pintura, né? Uma pintura em aquarela. Gosto dessas pausas para esses negativos aqui que o pessoal usa. Eu acho que fica bem bonito, combina com o estilo, né? Tem uma mescla também interessante das cores. Não tanto quanto a outra, mas tem uma mescla. A aplicação poderia daqui um pouco ser um pouco mais suave, né? Mais limpa. Talvez trabalhar um pouco mais essa diluição, ficou um pouco mais seca, né, a passagem. Mas no geral é uma tatuagem muito bonita. As cores são bem bonitas, bem vibrantes. A aquarela não precisa ser apagada, viu, gente? Pode ter cor. Só tem que tomar o cuidado para que tenha realmente o efeito, né? Esses respingos ficaram bem legais, bem interessantes. A aplicação realmente poderia ser um pouquinho melhor, assim. Mas no geral é uma tatuagem muito bonita. O encaixe também tá bem legal, tá bem interessante. Veio um pouco para frente da canela. Mas a estrutura toda ela tá bem centralizada ali, né? Talvez jogasse algum elemento mais aqui para baixo, nessa região aqui, um elemento floral, que ficou só aquela mancha do fundo e o negativo, né? Então acho que aqui ficou um peso maior e aqui praticamente nada de peso, né? Então aqui poderia ter trabalhado um pouquinho melhor essa região, mas no geral é uma tatuagem bem bonita. Vamos para a próxima. Opa, aqui. Aquarela número 11. Trabalhou bastante as manchas, né? Predomina praticamente 40% da tatu é voltado para as manchas, né? Para o fundo ali. E aí o restante são elementos. Muito bem executado, assim, as manchas são interessantes, são bem bonitas. Algumas profundidades, assim, os pretos poderiam ser um pouquinho mais sólidos, né? Mas a caveira em si está um pouquinho menor para a anatomia, poderia ser um pouquinho maior. O barquinho aqui também, vou dizer que as duas coisas não se encaixam. Parece que foi feita uma caveira, depois o barco foi jogado um fundo. Poderia ter encaixado melhor aqui essa composição. Aumentar um pouco mais a caveira, fazer essa caravela aqui, o navio ficar mais encaixado com a caveira, talvez transpassando ela. Trabalhar um pouquinho mais isso aí. Acabou trabalhando mais a anatomia com as manchas do que com a própria imagem, né? Mas no geral é uma tatuagem bem legal, bem interessante. O cliente saiu com um trampão foda. Mas é só cuidar mesmo da questão da composição aí. É isso aí. Então vamos para a próxima aqui. Aquarela número 13. Número 13 é a coruja. Pois é, essa tatuagem, cara, é bem interessante. É um lugar difícil pra caramba de trabalhar. Gostei do toque delicado, assim. Foi bem cuidadoso com o cliente, fazer algo bem delicado para o cliente. Eu gostei das cores também, que trabalhou a paleta de cores. Ficou bem mancha mesmo, né? Bem estilo
os manchinhos, assim, sem definição, né? Porém, essa parte de baixo eu achei que não combinou muito com a parte de cima. Parece duas tatuagens distintas, assim, né? Poderia ter trabalhado um elemento que combinasse mais com a corujinha, talvez fazer ela com a patinha segurando essa rosa, fazer umas patinhas segurando a rosa, para fazer parte da composição. Eu achei que ficou um pouco, isso aqui ficou perdido na composição. Poderia avaliar duas tatuagens, né? Essa e essa aqui. Até a paleta de cores é diferente, né? Talvez o artista tenha pensado em fazer um contraste de cores, né? Mas no caso aqui ele acabou separando demais, né? São elementos distintos. Mas no geral é uma tatuagem que abraçou bem a anatomia do cliente. Teve um cuidado, né, especial de fazer numa área bem difícil, algo bem delicado, né? Então parabéns ao artista aí. A cliente deve ter ficado muito feliz com o resultado. Quanto à aplicação, por ser uma área difícil, realmente dificulta mais. Alguns pontos aqui poderia ter sido, eu não falo nem solidez, mas tem que ter uma suavidade. A gente tem que ver, né, a aplicação mais suave, sem tantas marcas, né, tanta parte de pele aparecendo, assim. Não precisa ser sólido, mas tem que ser bem aplicado. Mas no geral é uma tatuagem bem legal, bem interessante. Só cuidar dessa questão da anatomia mesmo, fazer que as duas imagens conversem, né? A anterior ali da caravela com a caveira teve o mesmo problema, né? Duas tatuagens distintas, assim, duas imagens distintas. Então tá, vamos para a próxima aqui. É uma raposinha na coxa, número 14. Essa é uma tatuagem, assim, é uma imagem bem corriqueira da internet, assim, né? Já vi essa raposa algumas vezes em outras, em quadro, em estampa de camiseta. É uma tatuagem que não é nem tatuagem, é uma imagem que é bem corriqueira da internet, né? Então, eu acho que poderia ter sido trabalhado melhor a composição. Nota que o tatuador sabe aplicar, né? Sabe fazer o efeito da aquarela ali, das manchas. Ela consegue dar definição da arte somente com manchas, né? Então, pouca coisa de linha ali, só para definir bigode. E provavelmente foi feita só com a Magnum. Então, só senti falta de um elemento, assim, um pouco mais da criatividade do artista, né? Talvez usar uns elementos a mais, trabalhar uma pata, ou um segundo animal, trabalhar um pouco mais a criatividade, sabe? Tu tem a oportunidade de fazer isso num evento, então acho que só trabalhar ali a raposa ficou muito mais simples. Não que não seja uma tatuagem bem feita, bem executada, mas poderia ter trabalhado um pouquinho mais a composição. O encaixe tá bom para a coxa, ficou bom, ficou um tamanho legal. Essa mancha aqui de cima, apesar de eu achar que ficou meio perdida, ela encaixou na coxa, né? Preferia ver mais a raposa encaixando inteira na coxa e as manchas só um complemento. Mas no fim essa mancha acabou salvando a anatomia ali, né? Mas no geral é uma tatuagem bem legal, bem interessante. Bem encaixada ali na perna. É isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos que participaram, tá? Boa sorte para a galera que conseguiu se classificar. Os resultados vão sair na sequência. E agradeço aí mais uma vez ao Big e aos organizadores pelo convite e pela responsabilidade aqui de estar julgando o trabalho dos colegas, né? É sempre bem difícil, ainda mais quando tem trabalhos assim de altíssimo nível. Beleza, pessoal? Começar agora a categoria Arte Fuso, passar o feedback aí dos 6 trabalhos escolhidos. Lembrando que impacto visual, tá? Não conta como requisito e nem desempate, nem nada, tá? Todas as tatuagens aqui elas já começam com nota 10, né? Porque vocês entregaram o melhor de vocês, a categoria está bem pesada e a gente vai descontando pontos. Então sempre ganha quem erra menos e não o melhor trabalho. E impacto visual
não é um requisito. A gente conta muito a aplicação, né? A criatividade do artista, encaixe, anatomia, né? Se não agrediu a pele, se teve uma aplicação boa, né? Com excelência. Então é isso que conta. Vir com uma tatuagem grande não quer dizer que tu vai ganhar. E também não quer dizer que uma tatuagem pequena não possa vir a ganhar também, né? Então, já vamos partir desse princípio. E começar agora o feedback, tá? Começar agora pela tatu 23. Deixa eu ver aqui. Acho que não está em ordem. Não, botei em ordem sim. Bom, vamos começar. Eu gostei bastante dessa tatuagem. Dá pra ver uma das características da categoria Art Fusion, tá? É a gente poder distinguir bem os elementos, tá? E aqui a gente consegue ver que tá bem distinto. Tá? A gente tem o preto e cinza, a gente tem a grafia ali, a gente tem um colorido, né? A gente tem um lettering. Cara, tá bem bonito a tatuagem. Tá com encaixe bem bom, bem legal. O encaixe na anatomia tá muito bem feito, né? Dá pra ver que ele usou bastante o espaço da parte interna da lateral da panturrilha ali. Tem um bom contraste, né? A gente tem um contraste daquele vermelho lá do fundo, da poluição das fábricas, da indústria, com esse azul, né? Do lettering. O preto e cinza tá bem feito, tá planificado, né? A gente tem o primeiro, tem o segundo plano. Gostei, é uma tatuagem muito bem executada, cara. Estou analisando aqui alguns pontos aqui de aplicação, mas é que fica uma tatuagem bem grande, né? Tem alguns pontos que poderia ter um pouquinho mais de cuidado, né, na hora de aplicar. Mas no geral é uma tatuagem muito bem executada. A gente tem bem definidos os estilos, mas eles se conversam, sabe? É o que eu digo, não adianta só botar um estilo, né? Um lettering, um preto e cinza, mas eles não se conversarem, né, dentro da imagem, né? Não tem uma combinação. Aqui tu vê que uma coisa conversa com a outra, né? Então tá bem legal, tá bem agradável de ver. Parabéns aí ao artista, gostei bastante do trabalho. Vamos pro próximo? Trabalho número 14. Trabalho bem legal, bem encaixado na perna. Vamos ver se tem aqui, tem aqui uma foto mais de frente. Aqui também a gente consegue definir bem os dois estilos, né? A gente tem o preto e cinza, a gente tem o colorido. Tá muito legal, o encaixe na perna foi bem encaixado. Essa parte de baixo aqui poderia ter um pouquinho mais de cuidado na questão da aplicação. Esse branco aqui podia estar com uma definição melhor, né? O preto e cinza, o rosto do Tony Stark aqui, eu gostaria de ver ele um pouquinho maior. Sabe? Tipo, ele ficou pequeno em proporção aos outros ali. Eu sei que usou a luva do Thanos, é uma imagem do filme que ele está fazendo estalo, porém parece que não é o mesmo rosto, foi a luva encaixada, não é o mesmo rosto que ele fez no filme, né? Até porque nessa hora ele já estava todo machucado, já todo quebrado, então esse aqui não é o rosto da hora que ele estalou o dedo. Então ficou desproporcional ali a questão do rosto, eu achei que ele ficou um pouco pequeno em relação à tatuagem, né? Se for ver ali o capacete e tudo, ficou um pouco menor. Mas está muito bem executado, muito bem feito, tem bastante contraste a tatuagem, sabe? Essa parte de cima aqui ficou bem legal, esse rasgado com o efeito de amassado do papel ali da Marvel, tem um equilíbrio legal. Esse recorte aqui de baixo, meio duro assim, eu gostaria de ver algo nesse estilo aqui, nesse acabamento que teve em cima de rasgado, poderia ter feito esse rasgadinho aqui na parte de baixo. Terminaria tudo no mesmo estilo, assim. Tipo esse azul aqui. Esse azul não precisaria ter vindo passado. Se fosse passar, que passasse um pouco mais. Aqui ele passou uns 2 dedos só. Poderia ter subido mais, né? Morrer lá dentro da bermuda do cliente ali.
para realmente ele sumir ali, né? Ficou um recorte muito seco, muito duro. Mas no geral é uma tatuagem muito bonita. Muito bonita mesmo. Bem legal a ideia. Gostei bastante do trabalho. Vamos para a próxima tatuagem. Número 12. Vou pegar uma de frente aqui. Essa aqui. Gostei bastante desse trabalho também. Ele une bastante elemento, né? É um Art Fusion que conseguiu mesclar bastante elemento. Tem o realismo, tem o preto e cinza. Tem uma pegada do Black Work, a gente tem o pontilhismo, a gente tem o tribal. Então tem bastante elemento aí. Isso a gente não pode reclamar. Que os estilos foi colocado e estão bem evidentes aqui, né? Acho que eles conversam bem, estão bem conversados ali. Não vi a necessidade de fazer essas manchas aqui como se fosse uma aquarela. Talvez continuasse com esse pontilhismo aqui por toda a parte de trás da tatu. Mesmo efeito que ele fez aqui de pontilhismo, poderia ter feito do outro lado ali. Ficaria muito bonito também. Deixaria essa parte de geométrica para cima, ou até nem precisaria fazer. Não que comprometa, né, a tatuagem, mas tu vê que tem alguns pontos aqui que não seguiu a linha, não seguiu uma constância, né? Tem umas irregularidades que acabou comprometendo um pouco assim a questão da estrutura. Então, em vez de agregar, na verdade só tomou o tempo do artista, né? Poderia ter feito o mesmo efeito aqui do pontilhismo pro outro lado aqui, jogar aquelas manchas de azul que ele fez ali atrás aqui, ó. Cara, tem uma outra foto aqui que tá melhor de ver. Esse efeito aqui, ó, ficou muito bonito. Poderia ter feito a mesma coisa do outro lado, ó, que eu digo, com umas irregularidades da linha. Mas no geral é uma tatuagem muito legal, cara. Parabéns mesmo pela criatividade, pela ideia de unir, né, todos esses elementos aqui, todos eles conversarem entre si. Gostei bastante. Esse espaço de pele aqui poderia ter uma textura a mais em alguns pontos da flor aqui. Eu entendo que ele quis dar um contraste com o rosto, que ficou um pouco mais pesado. Mas poderia ter uma texturinha, alguma coisa de textura por fora ali, um pouco mais leve, suave. Ficou parecendo, só que não foi preenchida. Eu sou a favor do espaço de pele, né? Um respiro da tatu. Mas aqui no caso acho que exagerou um pouquinho, poderia ter texturizado alguma coisa. Mas no geral é uma boa tatu, excelente tatuagem. Pegou bem a anatomia do braço, gostei bastante. Parabéns aí. Vamos para a tatuagem número 8. Não, volta aqui. Volta, fecha aí. É uma tatuagem que tu vê que a aplicação é muito bem feita, né? Foi muito bem aplicada. Não consigo definir os estilos, tá? É aquela coisa que eu falo. Aqui pra mim é mais um estilo colorido. Não tomaria isso aqui como aquarela, porque a aquarela a gente precisa ver, né, uma imagem sendo formada através das manchas, né? Ter uma definição de um objeto, de uma imagem, por meio das manchas características da aquarela, né? E aqui é somente um fundo, né? Eu não consideraria como uma categoria. Eu sinto falta de uma definição maior de categorias, entendeu? Mas a aplicação é muito bonita, muito bem feita. Mas eu sinto falta, assim, alguns pontos poderia ter um traço, sabe? Ter um peso maior de traço para segurar, né, toda essa cor aqui, que são blocos grandes de cor. Poderia ter, nem que fosse um traço colorido, mas teria que ter um traçado mais evidente aqui. Essa parte aqui faltou um pouco de capricho também. Poderia ter colocado um fundo por trás desse sweet candy, para não ficar perdido ali. Ficou faltando. Vamos pegar essa aqui. Ó, tipo, faltou
preencher esse espaço aqui da panturrilha, esse espaço aqui que vai para o lado da canela. Acho que faltou um pouco trazer talvez esse fundo aquarelado para cima para dar um preenchimento melhor, né? Mas no geral é uma tatuagem que tem uma cor bem evidente assim. Essa parte do preto aqui também poderia ter blocado mais, aqui blocou bastante, aqui faltou. Mas no geral é uma tatuagem bem legal, bem interessante. Mas eu gostaria de ver um pouquinho mais a definição dos estilos ali, né? Vamos para a próxima. Tatuagem número 6. Esse aqui pegou... vou ver se eu consigo... Não, eu achei que tinha uma foto mais de... Tá, aqui. Esse aqui pega no rosto. Aqui ele mesclou os estilos, dá pra ver que tem um colorido, tem um Neutrad aqui, né? Note que ele domina um pouco mais a questão do Neutrad. Porém, essa parte do realismo aqui poderia ficar um pouquinho mais aguçada a técnica, né? Talvez tenha que estudar um pouquinho mais a parte do realismo ali. Tanto no pássaro quanto no rosto ali preto e cinza. Na técnica do Neutrad ali tá muito bem executada. Porém, faltou um pouquinho nessa parte, nos outros dois elementos, né? Esse fundo aqui também, esse desfoque de fundo aqui poderia ter sido um pouquinho mais feito com calma, né? Com um pouquinho mais de técnica, porque não deu efeito de desfoque, ele deu efeito só de que faltou tempo para terminar a tatuagem. Mas no geral é uma tatuagem bem legal. Eu gostei dessa parte da mão aqui com a questão do rosto, ficou bem proporcional. Esse aqui tá muito bonito, essa parte do Neutrad aqui. Gostei bastante. Tá bem encaixada na perna aqui. Preencheu bastante a lateral da panturrilha. Gostei da criatividade também. Teve um encaixe legal dos elementos. Porém, tem que só estudar as técnicas, né, do realismo ali. Mas no geral é uma bela tatuagem. Vamos para a próxima aqui. 02. Tatuagem Art Fusion 02. Tatuagem bem grande. Bem legal a identidade do artista, né? Tu vê que tem uma identidade bem interessante. Essa parte da faixa aqui tá muito legal. Tem um efeito muito legal. Poderia ter largado um pouco mais de sombra aqui para dar realmente mais profundidade ainda para a faixa, mas ficou muito bem feito, né? O preto ali sobressaindo daquele amarelo, tá bem para frente essa faixa aqui, tá realmente bem impressionante. Escolheu a coxa para fazer, um local difícil, sempre difícil de trabalhar. Despende bastante tempo, né? Bastante esforço, porque é uma área bem dura de trabalhar, difícil, ela incha bastante. Então, tu vê que foi um trabalho que deu trabalho, né? Esse morceguinho aqui, eu acho que ele poderia ter ficado mais evidente. Talvez nem ter colocado ele, ou se colocasse ele mais pro lado do rosa aqui, para ele realmente ter um destaque maior. Aqui ficou... Se tu fecha aqui, praticamente ele se perde na composição. Ó. Tu consegue enxergar ele quando dá um zoom. Poderia ter ficado um pouquinho mais evidente na composição. Ou nem ter feito. Se tivesse só aquela figura amarela ali, ficaria bom também. Essa parte do rosto aqui eu acho que poderia ter ficado um pouquinho mais definida. Resolveu fazer uma mescla, né, de cores. Porém ficou um pouco perdido o rosto do Coringa ali. Poderia ficar um pouco mais definido. Ele deu tanta definição aqui na parte da faixa, poderia dar uma definição maior ali na parte do Coringa. Eu sei que ele tentou fazer uma coisa mais aquarelada ali, para tentar colocar mais um estilo na tatu, né? Mas poderia ter feito isso aqui em realismo, né? O Coringa. E alguns pontos de aquarela do outro lado aqui, que nem ele fez aqui, ó. Aqui tu tem pontos de aquarela. Até esse morcego poderia ter sido feito em aquarela.
para definir mais um estilo, né? O portretezinho ficou legal, ficou bem encaixado na composição. Aqui já remete pro preto e cinza, então ficou bem legal a polaridadezinha ali, ficou interessante, cara. É uma bela tatuagem, cara. É uma tatuagem bem diferente, né? Uma identidade própria do artista. Poderia ter um pouquinho mais de preto aqui em algumas partes, né? Para te dar mais profundidade, um pouquinho mais de contraste no caso, né? Mas no geral uma excelente tatuagem, muito boa. Gostei bastante. Parabéns ao artista. Acho que foram esses aqui, né? Isso. Então, pessoal, acabou. São os 6 trabalhos, né, que estão concorrendo aí para os 3 primeiros lugares. Bom, beleza, pessoal. Vamos começar agora a avaliação da categoria colorido. Tá bom? Vou dar início agora com as 6 finalistas aí, as 6 tatuagens que a gente decidiu que estariam aptas, né, para concorrer aos 3 melhores lugares aí. E vamos para a primeira, 01, né, Tatu Colorido 01. Lembrando antes, cara, que as avaliações são feitas só com a numeração, vocês sabem disso, para quem já participou de eventos sabe como é que funciona. E a gente tenta ser o mais justo possível nas nossas avaliações, pegando toda a parte técnica, que nem eu falei numa live que a gente fez com o Big, não é impacto visual, tá, que vai determinar se a tatuagem vai ganhar ou não. Então a gente se apega em quem errou menos, né, quem conseguiu trabalhar bem a composição, quem encaixou melhor a tatuagem na anatomia do corpo. Tá? Se está com uma aplicação boa, perfeita, então é isso daí. Quem errar menos é que provavelmente vai estar levando a premiação, né? Então a gente tenta ser justo, não é impacto visual, tá, gente? Então às vezes você achar que fez uma tatuagem gigantesca, não é assim que funciona. Vamos voltar aqui. Tela dividida. Vamos abrir aqui a câmera. Feito. Vamos lá. Precisa só deixar a câmera mesmo. Vamos gravar. Tá. Vamos lá. Então, categoria colorido 01. Essa tatuagem, cara, tem algumas falhas em questão do fundo, tá? A gente vai ver aqui que o fundo ele roubou bastante da anatomia do corpo, praticamente dividindo o mesmo espaço da imagem principal. Vamos dizer que a imagem principal está com 60%, 65% da anatomia e o restante é fundo, 35% da tatuagem praticamente é fundo. Então a gente poderia ter sido melhor ocupado na composição, né? Essas passagens de cor, né, poderia ter sido um pouco mais suave, assim. Eu sei que fez aqui um acabamento para fazer a transição, mas poderia ter sido mais suave, fazer uma passagem mais num tom mais claro aqui, entendeu? Seguir um degradê, uma transição mais bonita. Gostei da ideia, bem legal. Eu curto essa pegada de misturar elementos, né? Porém poderia ter sido um pouquinho maior ali a cabeça do cachorro. A coroa poderia ter sido uma perspectiva melhor. O óculos aqui também, a gente poderia ter um acabamentinho melhor do óculos, né? Para ele ficar mais realista, que aqui o cachorro a gente tentou fazer mais realista, né? Ali o artista tentou fazer um pouco mais realista, mas o óculos não teve a mesma pegada. Mas no geral é uma tatuagem bem sólida, né? Vê que a aplicação é bem sólida, não machucou, não tá uma aplicação machucada. Bem legal a ideia de composição, né? Gostei bastante. Vamos para a próxima aqui, a 02.
Não, desculpa, 0,4. Também mesma pegada, né? Uma mistura de elementos. Interessante. Ocupou bem a anatomia da perna, né? Porque ele preencheu bastante a anatomia nesses pontos de preto aqui, foi para encaixar. Acho que poderia ter sido um pouquinho mais suave esse preto. Não só o preto sólido, entendeu? Trazer uma outra cor, talvez um lilás, e aí sim ficando preto. Porque senão ficou só um bloco preto ali. Eu entendo que é para dar uma ênfase pro neon, porém tem maneiras mais suaves de fazer isso, né? Não ficar tão dura assim a composição. Mas no geral uma arte bem legal, bem interessante. A caveira aqui poderia ter caprichado um pouco mais na aplicação, né? Tá um pouco marcada, tem alguns espaços de pele aqui, a gente dá o zoom aqui, a gente consegue ver direitinho. Tem alguns espaços de pele. A perspectiva da caveira podia ter trabalhado um pouquinho melhor também, os volumes dela, né? Tá muito chapada ali, ó. Aqui a parte do crânio, da face do nariz ali, né? Tá muito achatado. Eu gostei desse cérebro aqui em cima, ficou bem legal, ó. Esse boldzão preto. No geral, uma tatuagem bem construída. Só algumas coisas de aplicação mesmo, pode ser melhor, né? Tenho certeza que o artista está no caminho. E esse Now Open, no neon, ele poderia ser um pouquinho mais deslocado para a parte da frente da perna ali, porque ele se pegar e não está no centro da perna, ele está um pouquinho deslocado para trás. Eu acho que isso aí poderia ter dado um cuidado mais assim na anatomia, na hora de colar o decalque. Mas no geral é isso aí. Muito bom o trabalho, muito legal, gostei da arte. Vamos para 05. Tatuagem número 05. Aqui tem uma foto já da parte de fora, né? Da parte de dentro, desculpa. Opa. Ver se não tem. Bom, eu vi essa foto, vi o vídeo, vi tudo. É uma rosa, 2 rostos. Gostei da aplicação do fundo ali, parece estar bem aplicado. O rosto aqui poderia ter caprichado um pouco mais, ter feito essa mesma aplicação que fez nesse tom de salmão, de laranja ali. Mas aqui no rosto em alguns pontos ficou faltando. Eu até peguei essa foto aqui porque parecia bem ali a questão do nariz, né? Pode ver que tem alguns pontos de falha ali, poderia ser um pouquinho mais sólido. No olho aqui também, trabalhar melhor o acabamento. A rosa ficou bem interessante, ficou bem legal. Gostei mesmo. O encaixe da tatu, eu sei que esse aqui é um lugar bem difícil de trabalhar. O artista teve cuidado na hora de encaixar para não dar distorção. Distorcer um pouco aqui a região do nariz. Porém, é uma região bem difícil de encaixar. Eu teria escolhido uma lateral de perna, tá? Não sei qual é a disponibilidade do teu cliente, mas eu acho que facilitaria muito para ti ter escolhido uma lateral de perna. Não sei se o projeto é para se fazer um fechamento, mas como eu estou avaliando essa tatu, né, eu teria escolhido um outro ponto do corpo para não ter perigo, né, de dar uma distorção ou atrapalhar na hora da anatomia. Mas no geral é uma tatuagem bem legal, bem interessante. Curti mesmo. Parabéns aí. Vamos para a tatuagem número 6. 06. Bem legal a estrutura do desenho, já vi alguns artistas fazendo essa estrutura. Gostaria de ter visto melhor encaixado. Pode ver que tem alguns pontos que a pele está aparecendo, poderia ter abraçado melhor a lateral da panturrilha. Poderia ter ficado mais bem encaixada. Ela deu quando foi colar o decalque, deu uma achatada na imagem, sabe? A perna é isso aqui e a imagem está isso aqui. Ela deu uma achatada. Isso aí é um cuidado que a galera tem que ter na hora de fazer o decalque. Quando a panturrilha é um pouco mais curvilínea, assim, ela é mais aquele formato cilíndrico, bem côncavo, né? O bom é tu colar o stencil vindo da parte de trás e encaixando na perna, porque se tu cola o meio primeiro,
cola o meio primeiro, tu achata, e depois tu vai colar as pontas, ele levanta e acaba acontecendo isso, assim, a imagem fica um pouquinho mais achatada e não abraça bem a perna. Então procura vir das pontas para o meio e aí encontrar a outra ponta. Fica mais fácil de colar e não dá esse perigo de distorção, porque deu uma leva achatada. É só imaginar a perna, isso aqui de largura, e a imagem está mais fina. Então acabou acontecendo de sobrar espaço de pele, o rosto ficar com essa impressão de mais achatado. Gostei da aplicação sólida, bem sólida mesmo. Nota-se que o artista está estudando, né? Questão de aplicação. Legal. O nariz aqui eu sinto falta da posição dele, a cavidade nasal ali está um pouco estranha. Poderia ter deslocado mais para cá e teria que ter aquela sombra da outra narina aparecendo lá no cantinho do nariz. Esse preto e cinza aqui me incomoda um pouco, cara. Se vai colocar um elemento de preto e cinza, acho que talvez na categoria Art Fusion encaixaria melhor. Mas esse olhinho aqui me incomoda, essa parte aqui em preto e cinza. Não foi utilizado cinza, né? A cor cinza. Se fosse utilizada a cor cinza, beleza. Mas aqui, pelo que eu estou vendo, é sume. Ficou um pouco pesado também. Não sei até que ponto essa parte é interessante da tatu. Confesso que avalio mais essa parte do colorido, né? Poderia ter um capricho maior na parte do cabelo aqui do azul. Aqui quis fazer, né? Todos os risquinhos do cabelo. Poderia ter sido mais sólido ali, não precisava ser assim. E manter essa solidez aqui no cabelo na parte azul. Mas no geral uma tatuagem bem bonita, bem legal, interessante. Só cuidar da questão da anatomia mesmo. A aplicação tá muito bonita mesmo. E só aí, parabéns. Eu vou passar para a próxima tatuagem. 011. Tatuagem bem legal, bem bonita mesmo. Gostei da utilização do rosto. Aqui o cabelo foi bem feito, aqui realmente dá a sensação do cabelo tá solto ali, né? Tem aquele movimento bem interessante. A iluminação muito bonita. A sacada de ter iluminado os planetas aqui, jogado a mesma luz na foto. Essa referência aqui, se eu não me engano, tem uma iluminação parecida, mas o artista teve cuidado de iluminar de um lado e botar a mesma iluminação no rosto. Então, bem legal, bem interessante. Trabalhou bem os volumes, né, do rosto, boca, nariz. Ficou bem bonita. Eu trabalharia mais alguns pontos de preto, principalmente nas áreas do espaço, assim, os pontos mais pretos para dar contraste. Aqui teve a utilização do preto, então tu pode ver que dá um contraste bonito na imagem, né? Toda vez que tu usa o preto, o realça mais a cor, né? Então, alguns pontos poderia ter trabalhado melhor aqui nos planetas. Essa circunferência do planeta aqui, gente, tem que cuidar bastante quando vai fazer essas circunferências de planeta, para não dar esse tipo de distorção. Se tu viu que colou no decalque, deu uma distorcida, faz no freehand, cara, para poder encaixar na anatomia. Senão acaba acontecendo isso aqui, ó. O planeta, né, é sempre uma circunferência perfeita, então tem que cuidar. Vou voltar aqui. Aqui, ó, ficou levemente quadrado ali o planeta, né? Aqui poderia ter um estouro de luz maior, não sei se ele deixou espaço de pele, mas poderia ter largado um branco aqui para dar essa sensação de eclipse, né? Poderia ter sido branco, espaço de pele ali, porque tu bota um branco aqui na volta do planeta, né? Tu espera que essa mesma iluminação esteja no lado de fora. E essa Via Láctea aqui poderia ter sido também um pouquinho melhor trabalhada. Eu sei que é uma região meio difícil de trabalhar na articulação, né? Incha, incomoda um pouco. A minha sugestão é faz essa parte primeiro aqui, que aí ela dá tempo de desinchar e tudo. Poderia ter um pouquinho mais de preto, um pouquinho mais escuro para dessa vez, cuidando, claro, óbvio, para não vir para frente. Eu sei que a ideia é jogar lá para trás, mas há a possibilidade de fazer isso jogando preto, né? Mas no geral é uma tatuagem muito bonita,
muito impactante, assim, bonita. Como eu falei, impacto visual não é importante, mas aqui o artista conseguiu unir a aplicação e impacto visual na mesma composição, então isso aí a gente tem que parabenizar, né? Vamos para a próxima? Número 12, o Coringa. Tá bem legal essa tatuagem, bem legal mesmo. Muito sólida, né? Vê a solidez na aplicação. Gosto dessa brincadeira assim, de trabalhar, né, a criatividade, não só jogar uma imagem seca, sem podendo botar outros movimentos, né? O artista se preocupou em fazer a união dos elementos, né? Não só jogar uma figurinha assim, sem que ela faça parte da composição, né? Então, quer dizer, ele bota uma sombra aqui, ele faz a figurinha participar da ideia do desenho, né? Então ficou bem legal, assim. Eu trabalharia melhor esse fundo. Não sei se daqui a um pouco chega uma hora que o tatuador já está cansado, né? Então esse fundo aqui eu não sei se eu não trabalharia melhor. Ficou meio vamos dizer assim, tipo, ficou um pouco mais... não tenho o que fazer, eu vou fazer uns risquinhos. Acho que poderia ter trabalhado melhor. Não sei se na hora de criar, na estrutura do desenho, já tinha pensado no fundo, né? Mas o fundo ele é super importante para tatu, né? A gente tem que sempre pensar nele, geralmente, e eu já fiz isso algumas vezes, de pensar no fundo na hora, né? Tô terminando a tatuagem, agora que eu vou fazer no fundo. Mas, e aí falo com propriedade de quem já passou por isso, então é interessante a gente pensar no fundo tanto quanto na ideia principal, né? Na composição principal, para não acontecer assim, de parecer, né? Não sei se aconteceu isso, mas parece que, tipo assim, putz, não sei o que eu vou fazer apenas uma cor, assim, né, no fundo. Já fiz isso, tá, gente? Então, aqui esses morceguinhos, o desfoque ali, a ideia do desfoque é legal, eu acho massa, mas eu acho que poderia ter uma cor por trás junto. Vamos dizer assim, um exemplo, né? Joga um lilás e aí vem com um deep purple, sabe? Só na pintura mesmo. Um lavandinha e um roxo, para dar realmente a sensação de desfocado, né? O desfocado é isso daí, é uma cor, tem uma nuance, né? E aí tem uma cor que sobressai ali da outra, mas sem demarcação de linha, né? Aqui ficou parecendo só uns morceguinhos que não foram sinalizados, assim. Mas no geral, uma baita tatuagem, muito linda mesmo, assim. Tu vê que ela tá bem sólida. O Coringa ali tá bem legal mesmo, assim. Os dentes ali, a expressão, né? Toda a parte de volume. Tem bastante contraste a tatuagem, tá? Tu vê que ela tem bastante contraste. Daqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas... Na verdade até conseguiria, mas eu geralmente pego as fotos, né, as artes do colorido, as que eu acho que são as melhores ou as que menos erraram, e coloco um filtro preto e cinza, né, pra gente poder acompanhar o valor tonal das tatuagens, né, se o artista conseguiu alcançar. Essa aqui foi uma tatuagem que eu fiz isso e eu gostei bastante da escala que ele encontrou. Então, fica a dica, pessoal, vocês podem pegar e entrar na tatuagem, né, e vir com um filtro. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar. Pode ser até na saturação, baixar toda a saturação, né, e a gente vê a questão da escala tonal. Tu vê que tem contraste, ó, com cinza. Pega uma tatuagem que tu faz esse filtro aqui, fica tudo no mesmo plano tonal. Então, vamos procurar fazer isso quando vocês criarem a composição, né, no iPad, no tablet de vocês. Procura fazer a montagem e depois passa um filtro preto e cinza nela. Ver se tá com valor tonal legal, se não vai ter que mexer alguma coisa, para melhorar o contraste da tatu. Uma dica aí. Vou reverter aqui. Voltar. Para a próxima, a 14. Bem legal a ideia da tatu.
Gostei, é uma pegada meio Pirotchenko, assim, né? Quem não conhece Pirotchenko, eu aconselho a começar a seguir aí para ter uma referência boa de artista, né? Uma pessoa que tem uma criatividade absurda. E bem legal a ideia. Gostaria de ver essa tatuagem talvez numa lateral de perna também, de panturrilha, ou num braço, parte de cima do braço. Acho que para a coxa faltou um pouco de tamanho. Ela não abraçou bem a coxa, a lateral inteira, sabe? Fica o conselho, pessoal. Larga um pouco, desiste um pouco da coxa, sabe? Dá para fazer uns trabalhos bonitos em lateral de panturrilha, dá para fazer trabalho bonito no braço, não precisa se matar fazendo coxa. A coxa é um lugar complicado, difícil de trabalhar. Tem que pesar um pouco a mão, acaba acontecendo isso de ficar inchado, porque é um músculo maior, né? Tem uma região que a pele ela é mais dura. Então, pode ver, ela tem um inchaço. Não estou julgando aqui o inchaço, isso aqui é normal de tatuagem, então não vai entrar no julgamento, eu só estou explicando, né? De questão de... O pessoal às vezes acha que vai para a coxa que é tranquilo. Não, cara, a coxa é um lugar difícil de trabalhar, assim como nas costas. Então, para que aumentar o teu grau de dificuldade, né? Se tu pode fazer uma tatuagem foda no braço, numa lateral de panturrilha. É evento, gente, tá? Se é o cliente que está pedindo, aí tem que fazer o que o cliente pediu ali, claro que dentro das limitações do que ele entende, né? Mas, Mas isso foi só uma dica, viu? Só uma dica. Eu particularmente gostei da tatu, ficou bem legal. Tem alguns pontos que a aplicação está muito sólida, está bem legal, bem interessante. Aqui no Mario, tu vê que tem a solidez, mas alguns pontos acabou faltando, sabe? Também aquele negócio que eu falo do cansaço, é uma tatuagem muito grande, acaba cansando um pouco. Esse cabelo aqui poderia ter um capricho maior, né? Como ele teve no restante da tatu. Faltou preto, tá? Que eu falo do preto para dar contraste. Faltou pontos de preto, né, de profundidade, tipo aqui poderia escurecer um pouco mais essa região do pescoço que separa o pescoço do queixo. O cabelo também dá alguns pontos mais de preto, né, solidez. Aqui embaixo para criar mais essa sensação de sombra na coroa. Então faltou um pouco de preto para dar contraste, né? Faltou um pouquinho de contraste na tatu. Mas no geral é uma tatuagem bem legal, bem interessante. O cliente ficou com uma baita arte aí. Vamos ver se tem a próxima. Essa aqui era a 14, era a última. No fim, colorido ele teve 7 trabalhos. A gente resolveu dar o feedback de todos os trabalhos, né? Então tá aí, avaliação pro colorido. Espero que ajude a galera. Como eu falei, todos os trabalhos aqui foram bem executados, né? Mas cada um teve seus erros, suas falhas, e a gente vai premiar os que erraram menos. Essa é a grande verdade dos eventos, entendeu? Porque é errando, né, que a gente aprende. É clichê, mas é a pura verdade. É errando que a gente aprende. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida aí pode me chamar, ou pode chamar o Big também. E é isso aí. Valeu, até a próxima. E boa sorte aí pra galera. Começar aqui a avaliação da categoria Black Work. Antes, primeiramente, né, avisar que nas nossas avaliações a gente tenta ser o mais justo possível com os artistas e lembrar que impacto visual ele não conta, tá bom, gente? O que a gente leva em consideração é a técnica, né, técnica de aplicação, é o encaixe na anatomia, é a criatividade do tatuador, e o impacto visual a gente deixa em segundo plano, né? Então às vezes a gente faz uma peça muito grande e acaba se perdendo. E agradecer aí a todos que participaram, nível bem alto mesmo. Tava bem interessante os trabalhos. E vamos começar agora pela tatuagem de número 2. A gente tem uma peça aqui realmente grande, bem legal a estrutura dela, estrutura de construção da imagem, né? Porém a gente poderia planificar um pouco mais, né? Colocar a única coisa assim que a gente
percebe que o artista tentou fazer uma planificação de primeiro e segundo plano, foi nas mãos aqui, porém ela tá tudo com o mesmo bold, tudo no mesmo plano, né? Faltou a questão um pouco do contraste também, mas no geral uma peça bem bonita, bem interessante, a mistura dos elementos, né? Os tentáculos ali, esses tentáculos poderiam ser jogados de uma maneira mais lateral, não tão vertical, tão para cima, para poder preencher mais esses espaços aqui, né? Trabalhar um pouco mais eles, dar um peso maior para essa parte de cima com os tentáculos. Acho que ficaria mais interessante. Eles ficaram muito pequenos aqui, né, na composição. Poderiam ficar proporcionais à criatura ali, né? As caveiras ficou bem legal. Apesar de achar que essa aqui poderia ter um bold maior, essa aqui já tem um sculpt e essa aqui trabalhar uma outra linha. Para realmente ter essa planificação que eu comentei, né? Ia jogar uma caveira mais para frente e as outras pro segundo plano. Mas no geral uma tatuagem bem legal, aplicação bem bonita do artista. Parabéns. Vamos para a tatuagem de número... Deixa eu ver aqui, cadê? Número 8. Novamente uma peça bem grande, né? Aqui nesse caso eu acho que, assim como a outra, faltou a questão da planificação também e deixar alguns espaços de pele maior, né? Para dar um contraste. Ela ficou tudo no mesmo tom, né? O black work, assim como o preto e cinza, assim como o colorido, ele também compõe uma escala tonal, né? Ele tem que ter um valor tonal, senão ficou a tatuagem sem contraste, né? Aqui essa bola a gente poderia deixar um espaço maior de pele, algumas protuberâncias da caveira ali também, para não ficar tão confuso, né? Se pega essa imagem um pouco mais de longe, assim, já acaba ficando um pouco mais confusa a parte de cima ali, para identificar os elementos, né? É só para deixar o trabalho mais limpo. Mas é uma peça bem grande, exigiu bastante do tatuador, né? E é bem legal, o encaixe ficou muito bom, tá super bem encaixado. Mas eu senti um pouco de falta de contraste na tatu, né? Alguns elementos acabaram ficando um pouco mais confusos, né? Mas no geral uma tatuagem bem interessante, assim, a maneira que ele trabalhou os movimentos e o encaixe na lateral da perna. Gostei. Parabéns. Vamos para a próxima aqui, a 09. Tatuagem 09. Essa aqui, no caso, deixou muito espaço de pele, né? Na anterior a gente viu que ele trabalhou muita textura, acabou pesando em alguns pontos. Nessa aqui a gente já vê o contrário, né? A gente tem muito espaço de pele. Espaços poderiam ser preenchidos com uma textura melhor, assim, usar essa sombra, né? Aqui fez só o volume, mas sem utilização de uma sombra. Os bolds também, usou em toda a figura o mesmo bold, então acabou não planificando, né? Tá tudo no mesmo plano. Na estrutura do encaixe da anatomia, eu gostaria de ter visto algo um pouco maior, sabe? Preencher esses espaços de peles que ficam aqui, tipo, tem 2 dedos praticamente de cada lado, que poderia ter sido ocupado com imagem, né? Essa caveira aqui, por exemplo, esse crânio, ele poderia ficar um pouquinho maior, né? Para abraçar bem a panturrilha aqui, fazer bem essa voltinha da panturrilha. As texturinhas da corda também. No geral, é uma tatuagem bem bonita, muito bem aplicada. Porém, tem esses pontos, né, que a gente precisa colocar. Porque como vocês sabem, né, não é a melhor tatuagem, sim a que menos teve erros, né? Mas no geral é uma tatuagem bem legal. Curti a proposta, a ideia, bem original, assim. Uma dica para o tatuador, tá? Pro artista aqui, no caso para todos, né?
quando forem publicar as suas fotos, fazer suas fotos, isso, gente, que eu tô falando, não vai influenciar em nada na decisão. A gente nem conta, é só uma dica minha pessoal. É procurar fazer num fundo mais neutro a foto, né? Aqui a gente tem muita informação. Aqui ele pegou recortes de mangá, mas tem muita informação. Além da tatuagem, tem mais informação da parede, entendeu? Então a gente acaba tirando um pouco do foco, assim. Tu quer olhar para a imagem, mas tu acaba te interessando pelo papel de parede ali. Então fica uma dica, cara, quando for postar as tatuagens, se é no teu feed, nas tuas redes sociais, procura usar um fundo mais neutro ou dar um desfoque bem legal para ele e deixa a tatuagem ali em primeiro plano, né? Senão acaba realmente tirando o foco do teu trabalho. É só uma dica aí, não vai influenciar na nossa decisão, até porque a gente está avaliando aqui a tatuagem, né? Mas é uma dica para você e para todos os outros artistas, né? Aqui é a tatuagem número 11. Uma tatuagem bem legal, bem encaixada, tem um peso bem grande. Alguns pontos eu acho que ficou um pouco pesado na textura. Gostaria de ver um pouco mais também de espaço de pele, né? Aquela falei do contraste. Ele deixou aqui um grande espaço de pele no negativo para dar esse efeito da fumaça ali, né? Esse recorte. Porém, eu gostaria de ver um pouco mais também na criatura ali, né? Um pouco mais nas patinhas, onde pega o foco de luz maior, né? Focinho, patinha, pontos que eu acho que não precisava ter tanta textura ou achuras, né? Mas é muito, muito legal essa parte dessa profundidade que dá, né? Pesando um pouco mais na juba ali da criatura. Eu acho que dá um contraste legal. Teria um contraste muito maior se tivesse pontos maiores de espaço de pele. Mas no geral uma bela tatuagem, muito bonita. Tem uns efeitos bem legais aqui. O encaixe está muito bem feito. A aplicação está muito bonita. Vamos para a tatuagem número 14. Gostei também dessa tatu. Essa tatu está bem legal, bem bonita. Aconteceu o mesmo problema das outras, né? De tudo no mesmo plano. Tá? A gente não vê a tatuagem muito plana, assim, não tem profundidade, né? A profundidade que largou foi, claro, com as sombras ali que deu, mas ela tá toda no mesmo plano. A figura da mulher e esse bioorgânico aqui, tudo no mesmo plano. Por quê? Porque utilizou os bolts da mesma maneira em toda a composição, né? Aqui tem bastante espaço de pele, eu gosto, porém acho que poderia ter uns pontos maiores de exploração das texturas, né? Ficou bastante, em alguns pontos poderia ter pesado um pouco mais a textura, outros deixado o espaço de pele para realmente dar aquele contraste, né? Ela no geral aqui está com um encaixe legal. Poderia ser um pouco maior a cabeça da mulher, ela deu uma leve achatada, né? Na hora de colar o stencil a gente acaba colando o centro primeiro e depois espalha, né? Eu gosto de, quando é uma área muito curvilínea assim, de colocar primeiro uma parte e depois vir abraçando, que aí a gente não tem o achatamento da imagem. Poderia ficar um pouquinho mais largo esse rosto para abraçar um pouco mais a questão da lateral da perna, ou realmente aumentar um pouco mais o rosto. Mas no geral é bem legal a ideia, bem criativa, muito bonito o trabalho. Vamos para o próximo aqui, o trabalho número 16. Outra peça também, não tão grande quanto a dos outros artistas, né? Porém com um encaixe bem legal. Uma criatura também mitológica, o pessoal gosta bastante de fazer. E tá bem legal, o encaixe dela tá legal, o rabo descendo ali, pegando a articulação. Tá bem texturizado. Gostaria de ver um pouco mais de atento nessa asa aqui, só essas duas penas. Poderia ter trazido um pouco mais as penas, separar elas um pouco mais da composição. Acho que aqui nessa parte poderia ter trabalhado um pouco melhor essa transição aqui da asa. Assim, ficou apenas
duas penas perdidas para cá, né? Poderia ter trabalhado um pouquinho melhor isso. Essas patas aqui também, gostaria de ter um movimento um pouquinho melhor, não tão duro. Aqui deu um movimento na pata, né, na articulação, aqui eu acho que poderia ter feito um pouco mais fino e ter aquele movimento da pata, ela ficou muito dura, assim. Poderia ter um movimentinho mais que acompanhasse, porque a gente tem movimento na cauda, a gente tem movimento na asa, e aí essa pata ficou um pouco mais dura. Mas no geral a tatuagem é bem legal, bem texturizada. Poderia ter uma profundidade maior aqui no queixo. Mas eu gostei dessa parte aqui de jogar um segundo plano, né, sem traço, sem bold, que é o que eu falei para vocês, pessoal, de questão de conseguir planificar apenas com bold, né. Eu jogo um bold maior na asa e a outra asa lá de trás sem bold, sem nada, né. Só gostaria de ver esse mesmo bold aqui na cabeça, porque a asa está um pouco mais atrás lá e tem um bold muito maior do que na cabeça aqui, que está na frente, né? Mas no geral é uma peça bem interessante, bem legal. Parabéns. Esses foram os 6 trabalhos escolhidos aí por nós, né? Selecionados. E aí desses 6 a gente vai tirar os premiados. Então fica aqui minha boa sorte para todos, né? E como eu falei, não é o melhor trabalho que ganha, sim aquele que menos erra, né? Aquele que menos tem erros. A gente, além dessas fotos aqui, a gente viu os vídeos, analisou foto por foto. Aqui foi só um aparato do material que vocês enviaram. E é isso aí, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado pela confiança do Big, da organização do evento. E boa sorte para todos. Bom dia. Olá, Big Z, Junior Caos e participantes da segunda edição do Tattoo Fusion Online. Eu sou Ale Amorim e estou aqui para fazer alguns comentários sobre as tattoos que nós escolhemos em 2 categorias: Desafio Horror Class e Desafio Ale Amorim. Começar pela categoria Horror Class, a tatu de número 6. Eu achei um trabalho bem bacana, com algumas ressalvas, né? É um trabalho grande, né? Bem trabalhoso. Eu percebo aqui que o tatuador aqui, ele deve ter tido uma referência boa, gostaria de ter tido acesso a essa referência, até para, né, para comparar assim, onde ele poderia ter chegado, sabe? Porque eu reparo que no início da tatu, né, ali aquela parte do queixo do vampiro, ali tem um nível de refinamento muito mais avançado do que o topo da tatu, né? O que eu refiro ali aos cabelos da vampira, sabe? As texturas na pele ali, tudo já se nota. Isso aí é uma tendência natural em um trabalho grande, sabe? Que não adianta, o artista vai ficando cansado, o cliente vai ficando cansado, a pele, né, já não aguenta mais muito, né? Então isso aí às vezes é um problema que a pessoa não prevê, né? Ou, enfim, eu senti essa falta de cuidado, né? Em não ter assim o mesmo ritmo de tatu do início ao fim. Mas, no geral, a aplicação tá legal, é um desenho massa, tá bem encaixado na perna, é um tamanho bom. Eu acho, de repente, o fundo ali
podia ser um pouco mais elaborado, não digo mais complexo, sabe? Mas não só essa névoa vermelha ao redor, sabe? Mas de tudo, assim, num aspecto geral, eu curti, tá um trabalho bem bacana. A segunda tatu que nós selecionamos foi a de número 9 do desafio Horror Class, que é um fechamento de meia perna, no estilo Black and Grey, um pouco semelhante ao que eu falei ali da tatu número 6. O tatuador nitidamente começa a tatu em um ritmo e finaliza ela em outro. Essa, pelo menos, é a impressão que eu tenho. Essa tatu, ela me agradou bastante. Eu não sei se é a criação do artista, esse desenho, sabe? Mas eu achei bem interessante, assim, a composição, o encaixe na perna, sabe? Realmente, o que eu sinto bastante falta aqui é o contraste, sabe? O contraste, o fundo que foi aplicado nesse desenho aí também, eu achei um pouco displicente, sabe? Em comparação com elementos que eu achei de uma qualidade muito interessante, sabe? Uma qualidade bem boa, né? Principalmente o que mais me chamou a atenção, assim, foi essa história desses dentes, sabe? A profundidade que tem na boca, sabe? A forma como abre, né? Esses dentes vão se abrindo ali, né? Nessa região aí da boca. Eu achei bem bacana. Porém, como eu falei, né? Não existe uma homogeneidade, sabe? Na qualidade da tatu. O fundo podia ser mais caprichado. Aqueles esqueletinhos ali também saindo de um chifre, né? Aquilo ali já, ao meu ver, assim, também pode ter sido uma ideia interessante, mas mal executada, assim, porque aquilo ali já ficou para mim como algo até meio cômico, sabe? Ele não tem o mesmo peso, sabe? O mesmo impacto, né? Esses dois esqueletinhos não têm o mesmo impacto que tem a tatu como um todo. E nitidamente também ali aquele chifre ali, tipo, a hora que cicatrizar, claro, tudo tem solução, mas vai ficar muito, muito destoante em qualidade, sabe, em aplicação, tudo muito distoante do restante da tatu. Mas eu acho assim, ó, se eu pudesse dar uma dica para esse tatuador em uma outra competição, e não só na competição, mas no dia a dia, né, do estúdio, seria fazer uma tatu menor e investir esse tempo, o mesmo tempo, né, que ele, né, toda essa energia que ele levou para fazer um trabalho desse tamanho, sabe, se concentrar em uma tatu menor e com a mesma qualidade que ele fez esses dentes ali, toda essa região assim, que tá muito bacana. Se ele concentrasse essa energia em um trabalho menor, eu acho que seria assim sucesso garantido, sabe? Né?
basicamente isso que eu tenho para falar desse trabalho número 9 aí. Vamos ao próximo. A terceira tatu escolhida foi a número 13. Mais um trabalho com um tema de vampiro, né? Um trabalho interessante, porém eu acho que dava para... Eu gostaria também de ter visto a referência, sabe, desse trabalho aí, mas eu acredito que podia ser um trabalho bem mais refinado, bem mais refinado. Dá para notar que o tatuador já tem uma experiência em aplicação, sabe, mas que tem que explorar bem mais isso e refinar a tatu, buscar ter mais atenção nos detalhes e tudo mais. Ali essa região dos olhos, por exemplo, né, não se nota uma superfície lisa, sabe? O olho tem quase a mesma textura da pele, por exemplo. Se nota, né, a diferença, mas né, o brilho nos dentes também, isso aí que, sabe, ficou faltando um pouco. Um capricho maior também no cabelo, sabe? Isso aí também, sem querer bater na mesma tecla, mas se nota que existe um ritmo no início da tatu, né, na parte de baixo ali, e outro ritmo na parte de cima. Né, os cabelos ali nem foi colocado nenhuma cor, nada. Tá um pouco displicente, né, a aplicação ali, né. Mas no geral tá um trabalho agradável, assim. Né? Pode melhorar, mas está no caminho certo aí. A próxima tatu que vamos falar é a de número 16. Aí um clássico Freddy Krueger, né? Super bem aplicado. Eu gostei mesmo da aplicação, sabe, das cores, tudo. O artista usou uma boa referência, pelo jeito. Eu senti talvez um pouco de falta, assim, um pouco mais de contraste nessas texturas da pele, assim, mas é uma observação bem básica, assim, sabe? Talvez ali nessas partes de vermelho, se tivesse explorado um pouquinho mais uma sombra ou um vermelho mais escuro, sabe? Onde o vermelho se encontra com aquela cor da pele ali, eu acho que daria um pouquinho mais de profundidade para essas cicatrizes dele. Eu acho que seria bem bacana, sabe? Mas no geral tá um trabalho bem feito, bem aplicado, tá bem encaixado também anatomicamente, né, no braço do cliente, assim, tá bem resolvido. A única coisa que eu talvez não entendi, eu não sei se é um cover-up, alguma coisa, né? Tem talvez uma tatu antiga ali embaixo, mas também que não me... não teve nenhum peso, assim, nenhum problema, sabe? Eu acho que tá um trabalho bem resolvido, bem bacana. Parabéns aí ao competidor
e aos outros também que eu já comentei até agora. A próxima tatu que eu vou comentar é de número 17, um clássico do terror, é o Vira. Tá uma tatu agradável assim, porém uma observação aqui que eu tenho que fazer pro artista é que assim, em comparação com a ilustração original, né, que ele pegou referência, essa tatu ficou com um estilo mais de quadrinho, certo? Ficou muito simplificada em comparação à ilustração que ele usou como referência, que é uma ilustra bem sofisticada, sabe? Com uma riqueza de detalhes, tudo é uma super referência para uma tatu. Eu acho assim, além de ele não puxar ao máximo, sabe, o que a referência entregava para ele, uma coisa que não funcionou muito bem nessa tatu foi, de repente, o local onde essa tatu foi feita. Ela deveria ter sido feita, de repente, num braço, no ombro, assim, numa parte mais plana, certo? Ou numa coxa, né? Porque acabou ficando essa parte dos braços ali, acabou, né? Como ela faz a curva ali do antebraço, os braços dela acabaram ficando um pouco afastados, um pouco fora do contexto ali da ilustração original. Isso aí me deu uma dificuldade de leitura no início, sabe? Mas, no geral, tá um trabalho bacana aí. Fica a dica aí pro artista para evoluir nos próximos, né? Pensar nesses detalhes aí pro próximo, pros próximos trabalhos aí, para as próximas tatus. Feito? E por último, do desafio Horror Class, nós elegemos a tatu de número 18, que traz aqui uma composição, eu não sei se é algo que já existe ou se foi uma montagem, né, de uma bruxa, né, e todo esse conceito do olho ali com uma figura aprisionada, né. Essa tatu, assim, para mim faltou bastante contraste, uso de preto, certo? E um pouco de refinamento, né? Talvez, assim, se nota que o tatuador ele tem uma qualidade, mas né, tá buscando, né, uma qualidade, um refinamento, só que eu acho que precisa um pouco mais de estudo, de observação, de aplicação também, sabe? Mas no contexto geral, assim, tá uma tatu interessante para a categoria, certo? Vamos passar agora para o desafio Ale Amorim. Quero agradecer antes de tudo ao meu amigo Big Z por ter criado esse desafio, onde os artistas têm a oportunidade de apresentar trabalhos no estilo biomecânico, bioorgânico, que
é um estilo que eu tenho muito presente na minha arte, gosto demais em todas as manifestações, seja na tatu, escultura, pintura, acho muito bacana. Então, Big Z, valeu, cara. Vamos agora à primeira escolhida, a tatu de número 2, que eu achei um trabalho muito bacana. Quem fez essa tatu tem eu imagino que não esteja se aventurando, sabe, nesse estilo, tem uma noção muito boa, sabe, de como funciona uma composição, né, de todos os elementos que são essenciais para dar certo, né, um desenho desses na pele, que é noção de profundidade, superfície, contrastes, né, contraste tanto de cores, contrastes de relevos também. Então eu achei uma composição muito bacana, uma aplicação boa também. A única coisa que até fica impossível, né? Mas que eu senti falta, sabe? Foi que essa tatu avançasse um pouquinho mais ali na área da panturrilha. Eu acho que ia ficar, se falta alguma coisa, ia ficar melhor resolvido, sabe? Ela, bem lateralmente, ela funciona perfeita, essa tatu. Pode ser vista tanto de perto, tu vê detalhes bacanas, e de longe certamente ela tem um impacto muito, muito forte, sabe? Como esse tipo de tatu deve ser. Então, como eu falei, só senti um pouco de falta ali de um acabamento na parte mais próxima da panturrilha, mas que tinha uma tatu antiga, eu acho que está valendo. O segundo trabalho escolhido por nós nessa categoria foi o trabalho de número 3, o fechamento de peito, que eu achei o desenho bem bacana, bem interessante, com todos os elementos que um biomecânico possa ter, né? Simetria, repetição, profundidade, volume. Porém, eu acho que a execução dele podia ter sido um pouco diferente. E talvez a composição também. Essa parte azul, para mim, acabou poluindo demais a composição. Ou ela deveria ter sido feita na mesma cor ali do fundo, né, que tem aquela pedra e, enfim, aquela textura um pouco mais orgânica, né? Podia ter sido preto e sombra, como foi feito aqui nas laterais do peito, podia ter continuado ela preto e sombra, porém de uma forma mais aberta, né? Porque ela é uma peça que ela vem de trás e se sobressai da superfície da peça, dessa peça verde, né? Então eu acho que a escolha do azul ali não foi a mais adequada. E o que tornou assim um desenho que estava muito legal, tornou assim de difícil leitura, sabe? Além disso, uma coisa que eu acharia interessante seria explorar um pouco mais a escolha das cores, sabe? Tipo, o verde ali aparentemente tem uns 2, 3 tons,
né? Eu acho que daria para usar cores complementares, cores contrastantes, sabe? Assim, no mesmo plano, sabe? Que eu acho que estaria um peso mais adequado para tatu. Mas, no geral, a aplicação é excelente, né? As linhas elas estão perfeitas. Já vou repetir, a composição está muito bacana. Porém, eu acho que a escolha das cores, né? E principalmente desse frio aí, dessa cor fria para essa peça, eu acho que acabou prejudicando um pouco o resultado final dela. Mas parabéns ao artista aí, tá um trabalho bem bacana. Passando para o próximo trabalho, tatu de número 5, uma peça orgânica massiva, né? Que pega toda a área de uma coxa bem grande. Eu achei um trabalho impressionante.